E ai seus mega trunfos, tudo beleza? Hoje vou continuar aquela teoria que vocês não têm notícias há 85 anos, o que teria acontecido se Dr. Gero transforma-se os guerreiros em androides. Bora pro vídeo. Botter e Geis estavam lutando contra Yancha e Tenshinhan, mas estavam sendo muito pressionados. Yancha acerta um soco forte no rosto de Botter, o jogando pra dentro de uma montanha. Geis se pergunta que tipo de humanos eram eles. Tenshinhan diz que vai dar uma última chance deles irem embora. Geis fica com medo e vai até sua nave, mas Kuririn aparece na frente dele e pergunta aonde Geis pensava que ia. Goku diz para Kuririn deixar o Geis ir embora. Ele já não é mais uma ameaça. Kuririn dá um soco que atravessa o corpo de Geis o matando. E Goku pergunta do porquê Kuririn fez isso. Kuririn diz que eles não poderiam dar moleza pros inimigos. Eles poderiam voltar piores. Kuririn solta um raio na montanha aonde Botter estava que explode matando. Capitão ao ver isso, dá um sorriso maligno e Goku chega até Kuririn e diz que Kuririn estava ficando diferente. Kuririn nunca foi assim. Kuririn diz que ele nunca teve poder para fazer a diferença numa luta, mas agora que tem, ele vai fazer. Capitão Gnil diz que ele iria destruir este planeta inteiro e que depois iria se divertir criando uma nova força especial. Kuririn ao ouvir isso vai até o Gnil para matar ele, mas Gnil usa sua técnica de troca de corpos com Kuririn. Goku pergunta o que aconteceu e Kuririn chama Gnil de maldito. Gnil diz que aquele corpo ia ser bem útil já que não tinha limite de poderes. Gnil explode uma montanha enorme com os poderes de Kuririn e diz que era impressionante existir alguém com tanto poder assim. Goku usa o quádruplo Kaioken e parte pra cima de Gnil, mas Gnil solta um ataque que deixa Goku muito ferido. Tenshinhan e Yancha aparecem na frente de Gnil no corpo do Kuririn e Tenshinhan diz que Kuririn, apesar de tudo, não tinha tanto controle sobre o poder androide, apesar dele ter potencial. Yancha diz que Gnil deveria devolver o corpo de Kuririn, senão ele iria ser morto. Kuririn pergunta que Yancha estava brincando, se eles iriam destruir seu corpo. Yancha diz que eles não poderiam arriscar que algum ser maligno ficasse com os poderes androides. Gnil diz que não importava se eles eram androides ou ciborgues ou até latas velhas da ferraria, ele venceria aqueles guerreiros em nome do grande Frieza. Enquanto isso, Frieza estava reunindo as esferas em Namekusei, e só faltava duas para ele conseguir todas. Zarbon diz que eles perderam contato com as forças Gnil no planeta Terra. Frieza diz que isso era irritante. O que tinha demais naquele planetinha além de terráqueos com poderes de luta baixos? Slang diz que depois que eles reunissem as esferas de Namekusei, eles poderiam ir para a Terra. Frieza pergunta se Dodoria achou alguma outra aldeia em sua patrulha. Zarbon diz que Dodoria ainda não tinha voltado de sua patrulha. Frieza se pergunta se Vegeta ou Tarlis mataram Dodoria. Frieza manda Zarbon ir atrás de Vegeta e Tarlis. Ele poderia matar Vegeta, mas ele queria Tarlis vivo. Zarbon diz que tudo bem, mas só por curiosidade. Ele pergunta o que o grande Frieza queria com Saiyajin Tarlis. Frieza diz antes de matar aquela praga, ele gostaria de saber mais sobre as árvores do poder e como plantar elas em suas colônias rebeldes. Desse modo seria um ótimo modo de usar aqueles planetas como uma fonte de poder e ainda dar uma lição do que acontece quando se mexe com o Imperador do Mal. Zarbon sai dali e Slang diz que dificilmente acreditava que Tarlis iria contar sobre os segredos da árvore do poder. Frieza diz saber disso, mas nada que uma boa tortura e um banho de sangue não resolva. Vegeta e Tarlis estavam voando e encontram a aldeia onde Bardock estava. Vegeta pensa em atacar a aldeia, mas Tarlis diz que sente uma presença diferente ali. Neste momento, Bardock aparece e pergunta o que o príncipe Vegeta e o renegado Tarlis queriam em Namekusei. Vegeta diz que eles queriam juntar as esferas para matar o Frieza. Bardock diz que era uma ideia interessante, mas não ia adiantar. Frieza estava com um aliado Namekuseidin e também se ele reunir todas as esferas, será um perigo. Será melhor eles não correrem o risco de Frieza achar as esferas. Tarlis pergunta o que Bardock tem em mente. Bardock diz que apesar de tudo, os Namekuseidins estavam desesperados. Bardock deu a ideia deles esconderem a esfera no rio, mas os Namekuseidins tinham uma outra ideia. O criador das esferas, o grande patriarca, poderia aumentar os poderes deles. Com isso eles poderiam no mínimo desafiar Frieza. Tarlis pergunta se eles iriam ajudar mesmo. Bardock diz que eles não tinham outra escolha, era eles ou Frieza. O ancião daquela aldeia manda uma criança ir com os Saiyajins para a casa do patriarca e explica que se o patriarca morrer, as esferas do dragão irão desaparecer. Então não façam nada ao patriarca. Bardock diz que tudo bem. Vegeta diz que eles estavam perdendo muito tempo já. Só que neste momento, Zarbon aparece na aldeia e diz que foi um golpe de sorte ele ter vindo para esta direção. Vegeta pergunta a Zarbon se ele queria morrer como seu amigo Dodoria. Zarbon fica surpreso ao saber que Dodoria havia sido eliminado. Bardock diz
diz aos Namekuseidins para eles irem para uma caverna, pois a luta seria intensa. Tarlis diz que não seria intensa, já que Zarbon não era grande coisa. Zarbon começa a rir, e diz que ia se divertir bastante com os Saiyajins. Zarbon vê Bardock, e fica pensativo, pensando já ter visto aquele Saiyajin em algum lugar. Vegeta diz que ele seria o primeiro a lutar, e Zarbon diz que era ridículo pensar que Vegeta seria um problema para ele. Vegeta diz que Zarbon ia morrer nas mãos dele. Vegeta parte para cima de Zarbon, e acerta um chute em Zarbon jogando para trás. Zarbon diz que não era nada mal para um Saiyajin, mas isso só lhe fez cócegas. Vegeta aparece atrás de Zarbon com sua velocidade, e Zarbon tenta acertar um soco nele, mas Vegeta segura o punho dele, e o joga contra uma montanha. Vegeta diz que sonhou muito com o dia em que iria eliminar os inúteis Zarbon e Dodoria, e agora esse dia chegou. Zarbon fica sério, e diz que a força de Vegeta estava realmente maior. Se ele não tomasse cuidado, ele seria eliminado como Dodoria. Vegeta faz o Galikigan na direção de Zarbon, que Zarbon esquiva com dificuldade. Zarbon olha onde Vegeta estava, e não o vê. Vegeta aparece atrás dele, e diz que estava ali. Vegeta dá um soco bem forte nas costas de Zarbon, fazendo cuspir sangue. Bardock diz que o poder do príncipe aumentou. Ele não iria conseguir rivalizar com Zarbon com seus 19.000 de poder antes. Mas agora, Tarlis diz que Vegeta teve uma experiência de quase morte no planeta chamado Terra. Com isso ele sofreu um grande aumento de poder. Bardock se lembra que mandou há muito tempo seu filho Kakaroto para o planeta chamado Terra, mas seu filho não tinha um poder tão grande, por isso ele nunca foi atrás dele. Tarlis diz que na Terra também havia um Saiyajin, mas o que mais impressionava eram os humanos modificados. Bardock fica confuso, e Tarlis diz que havia humanos androides no planeta Terra com poderes capazes de rivalizar ou até superar o poder de Frieza. Bardock pergunta sobre o Saiyajin. Tarlis diz que ele não era lá grande coisa, mas tinha um certo potencial oculto. Bardock diz que depois deles vencerem o Frieza, ele iria para o planeta Terra. Tarlis pergunta o que teria lá que interessaria ao Bardock. Bardock não responde, e apenas continua assistindo a luta de Vegeta e Zarbon. Vegeta acerta um soco em Zarbon que o faz ficar caído no chão. Vegeta manda aquele verme verde se levantar para apanhar mais, pois ele ainda não estava satisfeito. Neste momento Zarbon começa a rir, e diz que entendia como o imbecil do Dodoria poderia ter sido derrotado pelo Vegeta. Zarbon diz que Vegeta não estava mentindo quando diz que seu poder aumentou, mas Zarbon pergunta se Vegeta sabia que ele podia se transformar. Vegeta fica surpreso, e Zarbon explica que para alguns seres do universo é mais vantajoso ter formas de aumento para poder aumentar seus poderes no meio de uma luta. Ele era um dos seres do universo que tinha esta forma de aumento. Vegeta começa a rir, e diz que esta tal forma de aumento não faria diferença nenhuma na luta. Zarbon pergunta se ele poderia se transformar. Isso deixaria a luta deles mais interessante. Vegeta diz para Zarbon se transformar logo, senão ele iria morrer. Zarbon diz que Vegeta cometeu o maior erro de sua vida, e que agora ele era quem iria morrer. E agora, o que será que vai acontecer com Vegeta? E os guerreiros Z? Será que eles conseguirão recuperar o corpo de Kuririn e ir para Namekusei? Não perca isso na próxima parte. Meta pra próxima parte é 150 likes. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, galerinha doidona.